Assisti Down, o Elevador da Morte, que foi lançado aí esse ano, né, dias atrás, e não o de 2001, e quero trazer aqui minha opinião para vocês sobre o filme. Pegando da premissa do filme, gente, ele dá a ideia aí de ser um casal, que é o Anton, que é o homem, e a Marina, que é a mulher, e eles acabaram de se casar e vai ficar preso no elevador. E daí entra um terceiro personagem, que é o Victor, mostrando que talvez não tenha sido um acidente. Então essa é a premissa aí de Down, o Elevador da Morte. Eu esperava um filme numa pegada meio terror, mais sobrenatural, que o elevador criasse vida. Isso porque eu não vi nada dos trailers, mas acabou sendo muito mais interessante pra mim, porque foi algo completamente diferente. Eu não esperava nada desse filme. Por isso, pra mim, ele foi o que não prometeu nada, entregou tudo. Tanto na questão da trama, do drama, do que tá acontecendo, que a gente começa o filme do lado dos personagens, né? Do casal, que é recém-casado, que quer ir pra lua de mel, que pegou esse elevador só pra descer, pegar o avião e curtir. E no decorrer do filme, você fica do lado do assassino. Você fica do lado do vilão, que é o Victor, no caso, nosso homem mal encarado aí. E é isso que eu vou falar aqui pra vocês, porque a gente fica do lado do Victor. Я знаю про вас все и все ваши секреты. Мою жизнь вы забрали. Теперь я живу вашей. Я не понимаю, о чем вы говорите. Короче, молодожены. Вам Mas e vocês? Se vocês ficassem presos no elevador, vocês ficariam do lado de quem? Das possíveis vítimas, que são esse casal bonito, bem apessoado, que acabou de se casar? Ou do cara que tem uma cara meio encarada, uma ação meio suspeita, mas que talvez tenha razão de ser da forma como é? E lembrando que você pode curtir o vídeo, deixar um comentário, compartilhar e ativar o sininho das notificações, que ajuda a gente demais. Agora, gente, pegando a premissa e aprofundando mais na história, nós temos a Marina, né, que é a mulher, mas ela é uma mulher rica, um pai que é bem rico, tanto que eles vão nesse prédio e pegam esse elevador pra tá pegando um dinheiro ali, e eles vão tá passando a lua de mel deles nas Maldivas. Então não é qualquer coisa, né, não é qualquer rico. E temos o Anton, que é o marido, ele é um roqueiro, assim, ele tem uma banda e tal, e tá se casando com ela. E temos aí o terceiro personagem, que é o Victor. O Victor é o melhor personagem nessa história. Por quê? Ele é alguém que chega mal encarado aí nas primeiras cenas, né? Porque eles acabam, os três, ficando presos dentro do elevador. E nisso, eles acabam tentando se ajudar até que eles descobrem quem parou o elevador. E descobrem por que o Victor tá ali com eles. E nada é coincidência nesse filme não, viu? E ele acaba revelando por que ele está ali. E isso é porque a mulher não está mais entre nós, vamos dizer assim. E o filho foi atropelado. E a pessoa que atropelou não pediu socorro, não parou para ajudar. E ele acredita que esse casal lindo, maravilhoso, tem a ver com isso. E ele faz de tudo para tentar dar um fim nesses dois. E daí, com o decorrer da história, eles tentam sobreviver de várias formas, de várias situações. O ponto alto do filme pra mim é que ele é um filme de baixo orçamento e toda essa cena é construída, tudo isso é construído dentro do elevador, tudo acontece lá, não tem outro cenário, não tem nada. E outros personagens além desses três ficam meio esquecíveis. Tudo se constrói, o roteiro é bem feito, os diálogos são bem feitos, a fotografia é bem feita. Isso tudo mantém a pessoa que tá querendo ver o que tá acontecendo intrigada, atenta, curiosa, que foi o que aconteceu comigo e foi um ponto alto pra mim. O filme não é uma coisa grandiosa, não tem grandes efeitos, não tem grandes atores, mas os três se mantêm, criando muito interesse aí quem tá assistindo, porque se provou muito mais interessante, muito mais profundo, dessa questão de, será que as pessoas merecem pagar por um erro que elas cometeram? Ou será que alguém sai impune? O filme traz várias dessas questões e desses questionamentos, sendo que quando eu vi o título do filme, eu relacionei ele com algo de terror, e não é terror. O terror é outra coisa. E isso é um ponto alto do filme. E o roteiro é tão bem construído, as conversas, os diálogos, que você começa acreditando que esse casal foi apenas confundido com essas pessoas que assassinaram o filho do Victor, né? Aí
Como assim eles assassinaram? Não tem como pensar nisso, né? E daí um fala que não sabe de nada, outro fala que não sabe de nada, e você fica confuso, você fica pensando, será que eles mataram essa criança e estão mentindo pra nós? Ou será que eles não se lembram? Ou será que foi um e escondeu isso do outro, entendeu? Daí você cria ali um questionamento muito grande no espectador, em quem tá assistindo o filme, o que é muito legal. E também a gente fica pensando, o Victor, ele tem atitudes ambíguas, ele parece que quer resolver a situação, mas ele não quer, mostrando que ele é um homem que está em sofrimento, mas que ao mesmo tempo ele quer dar um fim a isso tudo que ele passou, tanto com o filho como com a esposa, porque a morte da esposa dele foi consequência do sofrimento que ele teve com o filho. E é um filme muito pesado por tratar desses temas, da não aceitação, de fazer justiça com as próprias mãos, e também até quando um crime pode ser impune, pode ser perdoado ou pode ser deixado pra lá, ou se a gente tem que fazer a coisa acontecer com as próprias mãos ou não, né? O filme trata principalmente da questão de classes sociais aí, né? Porque temos o Anton, que é uma pessoa mais ou menos com dinheiro, né? Uma pessoa que tá vivendo, tentando fazer o seu. Tem essa moça bonita aí, né? E ela é uma ricaça que parece que não tem dificuldade na vida, que tudo se resolve com dinheiro. E temos o Victor, que é um senhor ali que tava tentando viver com seu filho e sua esposa e teve isso destruído em uma noite por causa de um descuido dele e também de uma irresponsabilidade aí de uma outra pessoa que acabou não prestando socorro pra uma criança. Uma criança, gente, pelo amor de Deus. Outro ponto interessante do filme, gente, é que tem muitos momentos marcantes de tudo tá tentando matar esse casal o tempo todo. Se você pensa que eles se livraram de alguma situação, vem outra, daí vem outra, daí vem outra, e daí você torce por eles. Eu sei que é estranho torcer, dado certo desenvolvimento aí da história e dado momentos que vão se passando e você vai vendo as coisas acontecendo. E mesmo você sabendo que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não bate, que tem alguma coisa que tá inconclusiva ali, sei lá, você se afeiçoa. Eu me afeiçoei a eles. Eu não conseguia pensar, nossa, quero que eles morram. Não conseguia pensar assim. Quando acaba, não dá um sentimento de felicidade na gente, dá um sentimento de, nossa, que merda, sabe? Tristeza, que sofrimento, Jesus. Se você quer comprar jogos baratos, com desconto e cupons e aproveitar várias promoções, o lugar disso é na Nuvem. A direção do filme fica acerca aí do Maurius Weisberg, que consegue criar aí, gente, um clima de suspense e terror e de desgraça eminente, né? Porque temos a Marina, ela tem claustrofobia, então para ela ficar naquele lugar fechado, sem saber quando ela vai sair, já causa um sentimento horrível. E para você que tem claustrofobia também deve ser horrível ver esse filme e vivenciar com eles esse terror. Esse local, ele cria um sentimento de que algo terrível vai acontecer. Será que eles vão conseguir sair dali? Será que eles vão ser esquecidos ali até uma segunda-feira, né? Porque eles ficaram ali numa sexta. Em questão da fotografia do filme, ela é muito boa, ela sabe enquadrar bem os momentos, os cenários e os personagens aí da forma correta. A trilha sonora desse filme é boa, porque ela aumenta a tensão que você tá sentindo, que os personagens estão sentindo, esse casal, em relação ao Victor, em relação a momentos ali de conflito, né? Em relação aos próprios pensamentos de, será que ele é um homem confiável? Será que ele tá ali por acaso? Será que a gente tá realmente preso nesse local por um acidente ou será que alguém provocou isso? Этот лифт застрял не просто так. И он не сдвинется ни на миллиметр, Пока я этого не закачу. В смысле? Вы бы видели сейчас свои рожи. Не знаю, как их лучше описать. Обосравшиеся щенки. Короче, молодожены. Вам пиздец. Мой механик за 3 ночи с этим лифтом такое сотворил. Мозг взрывается. И получился умный лифт с тупыми любимками. Конечно, современная техника, я вам скажу, ребят, просто отвал башки. Ну, смотри. Ладно. Смотрим внимательно, играем обязательно. За внимательное зрение денежная премия 100 рублей на покупку «Жигули». Товарищ играет внимательно и долго, товарищ выиграет автомашину «Волгу», а в придачу на сапоги и дачу. Смотрите, сейчас покатимся.
Então a trilha sonora acompanha e complementa bem essa tensão e deixa a gente bem aflito, a gente bem agoniado. O casal não se destaca nas atuações, eles cumprem o papel deles de um roqueiro, que é um homem que tem uma banda e tal, mas que protege a namorada a todo custo, futura esposa, e a riquinha que é inconsequente, não pensa no que faz. A atuação do Victor, eu diria que é impecável, porque a gente começa acreditando que ele era só um cara estranho, mas que foi parar ali por um acaso nesse elevador junto com eles. E como a atuação dele é boa, ele convence inicialmente que talvez foi só um acidente. Ai, gente, vamos nos ajudar, vamos sair daqui. Então é bem legal. E daí ele começa a ter momentos ali meio psicóticos e você começa a ver que talvez não seja apenas um acidente e talvez tenha alguma coisa acontecendo ali. É impressionante que o filme todo acontece dentro do elevador e você fica com medo, você fica ansioso, você fica intrigado, você fica preso ali à curiosidade do que vai acontecer, se o Victor é um assassino, se vai matar ele, se eles vão matar o Victor, se eles são realmente os culpados, e toda essa tensão, toda essa curiosidade, toda essa coisa claustrofóbica é muito bem trabalhada aí no filme e bem desenvolvida. Pelo menos pra mim, eu fui assistir uma coisa não esperando nada, achando que fosse ruim ou fraco, e é melhor do que muito filme aí com grandes orçamentos que eu vi. São poucas cenas que acontecem fora do elevador. Talvez se tivesse um orçamento melhor, o filme poderia ter outras cenas em outros lugares, em outros momentos. Talvez ter mais qualidade em questão da fotografia do filme. Não é ruim, mas deixa a desejar um pouquinho. Então eu acho que nessas questões poderia ser melhor. O filme tem um ritmo meio irregular. Às vezes dá uma acelerada ali, acontece umas coisas, mas às vezes fica muito tranquilo e você não sabe o que vai acontecer, nem qual é o momento de tensão e qual não é. Agora, se você gosta de filmes com a pegada mais suspense, um pouquinho de terror, perseguição e psicopatas loucos, com certeza você vai gostar desse. Mas eu diria pra você dar uma chance pra dar o Elevador da Morte, porque ele é um filme que parece que não vai entregar nada e ele entrega na sua proposta, entrega em suas atuações e mesmo com baixo orçamento ele consegue aproveitar bem a ideia de um pai amargurado, depressivo e que não consegue aceitar a morte do filho, indo buscar vingança. Para você que gosta de histórias de vingança, esse é um filme aí que você deve ver, acompanhar e digerir e quem sabe tirar uma lição boa aí, porque tem um ator aí que carrega o filme nas costas, que é o Victor, com certeza. Mas eu acho que vale sim a pena você dar uma atenção ou você dar uma chance, pelo menos. Eu recomendaria sim você assistir. A minha nota pro filme seria um 7. Um 7 aí, sendo positiva. Mas e vocês viram? Tentem ver o que acharam do filme. Deixa aí nos comentários pra eu saber, porque será muito legal conversar com vocês sobre isso. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, deixa um comentário, ativa o sininho das notificações e converse aí comigo pra gente debater sobre esse filme. Meu muito obrigada pra quem acompanhou mais esse vídeo. Um abraço, um beijo, até a próxima e valeu!